momento especial para nós, quando nós recebemos o alimento do Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no profeta Isaías, no capítulo 42, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Você abra, por gentileza, deixa a Bíblia aberta, e que eu quero dizer algumas poucas palavras para te ajudar no entendimento desse texto, tá bom? Nós poderíamos dizer que esse texto, o assunto desse texto é o seguinte: o Deus Pai vai apresentar seu servo, que é Jesus Cristo, Deus Filho, dizendo que o escolheu e o ungiu para uma grande missão. Diz ainda qual é essa missão e como ela será executada. Então, veja bem, então Deus Pai apresenta o seu servo, que é o seu filho, dizendo que escolheu ele, depois que escolheu, ungiu ele para uma grande missão. E ainda que essa missão, qual é essa missão e como ela será executada. É isso que esse texto vai dizer. Quer ver? Observe para vocês verem. Ao versículo 1. Ele diz: eis aqui o meu servo a quem sustenho. Aqui está o meu servo a quem eu sustento, a quem eu fortaleço, né? Que eu dou suporte. O meu escolhido, ou seja, ele é o escolhido. Bom, vamos prestar atenção na leitura. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, aquele irmão, aquele que eu escolhi, em quem a minha alma se compraz, ou seja, aquele em que eu sinto prazer, que eu me alegro. Pus sobre ele o meu espírito, ou seja, eu ungi ele com meu espírito. Unção, queridos, significa designação, autorização, delegação para uma missão específica. Isso é unção. Quando alguém ungido como rei era ungido, então era a missão dele, tinha uma missão de governar o povo. Quando era ungido profeta, né, de ser o porta-voz de Deus. Então, é exatamente isso. Ele apresenta o seu servo, que é o seu filho, a quem ele sustenta, o seu escolhido, ele o escolheu, em quem ele sente muito prazer, muita alegria, e quem ele ungiu, e ele prossegue. E ele promulgará o direito para os gentios. Essa é a missão dele, proclamar a justiça, o direito para os gentios. E aí ele vai falar sobre o seu estilo de trabalho, como ele iria trabalhar, como ele iria proclamar essa justiça, que é exatamente o evangelho, né? A proclamação do reino de Deus. Como ele faria isso? Qual seria o seu estilo? Bom para nós imitar, né? Porque hoje quem proclama somos nós somos os proclamadores. Ele deixou para nós: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Essa é a sua conduta, a forma que ele ia proceder com as pessoas, com quem ele fosse proclamar. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará sua determinação, seu propósito até se cumprir. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. E ele está dizendo, aqui no caso a gente pergunta, quem poderia dizer isso? Quem teria autoridade para escolher alguém para proclamar o reino e para ser sustentado? Quem poderia? E ele diz quem ele é, se ele pode ou não. Veja quem está falando. Ele vai dizer aqui quem é que está falando. Diz assim, ó, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. É esse que está falando. Eu, o Senhor, o Deus Pai que está se apresentando, te chamei, se referindo ao servo, seu filho, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios.
essa palavra surtiria o seguinte efeito, ela era poderosíssima, essa proclamação do reino, ela surtiria o seguinte efeito: para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Esse servo, queridos, é sem sombra de dúvida o Senhor Jesus. Pode no passado ter representado ao povo de Israel, mas é muito fácil saber que é Jesus, até porque foi o próprio Jesus que falou. Veja, aqui não precisa de interpretação, exegese, foi Jesus que falou. Assim que ele foi batizado, ele foi pregar na Galileia, na sua terra, exatamente em Nazaré. E ele foi na sinagoga num sábado e eles deram o livro da lei para ele ler, a Torá, e ele abriu exatamente em Isaías e nessa passagem. E ele leu, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Ele leu, quando ele terminou de ler, ele falou: essa palavra está se cumprindo agora. Está se cumprindo essa palavra que vocês estão ouvindo, porque ele era esse servo lá de Isaías. Nós sabemos que Isaías é o profeta messiânico, que as suas palavras se apontavam exatamente para Jesus. Ele é o evangelho do Antigo Testamento, porque ele conta a vida de Jesus. Lembra que quando a gente, no Natal, a gente lê, não é, Isaías, lá vai falar do filho, do nascimento, da vida dele, da morte dele e tudo mais. Então, esse aqui é, de fato, Jesus Cristo, né, que viria para estabelecer o reino, proclamar e estabelecer. Hoje nós não estabelecemos o reino, mas nós proclamamos o reino. Quem estabelece é o Senhor, mas a nós hoje cabe dar continuidade à proclamação, ao evangelho, que é as boas novas, contando desse reino que será totalmente, abarcará toda a terra, como é uma semente de mostarda, começa pequenininho e vai crescendo, né, o reino, até expulsar todo o mal e estabelecer-se totalmente sobre a terra, quando a terra se tornará o reino de Deus, a morada dos salvos. Então é essa proclamação desse reino, ele veio estabelecer esse reino primeiro começa dentro da pessoa, não é fora, é dentro. E toma a pessoa, e a pessoa já está dentro dele, porque é dentro do reino, porque o reino está dentro dele, e isso vai crescendo, né, e vai até que um dia ele abarca toda a terra, todo o mal será expulso, será queimado, e a terra será purificada, e estabelecerá-se o reino de Deus. Esse é o evangelho, né, da proclamação desse reino de Deus, e a função, a missão desse servo de vir à terra é não só proclamar, mas ele próprio estabelecer esse reino. Então, queridos, eu gostaria de falar com vocês uma breve palavra, compartilhar com o seguinte tema: a missão do servo do Senhor. A missão do servo do Senhor seria proclamar e estabelecer a justiça. Isso está no verso 1 e no 4. Ele está falando que a missão dele é proclamar o evangelho e estabelecer a justiça. Isso equivale a estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Quando fala estabelecer a justiça, proclamar a justiça, quando a justiça vai reinar, isso é a implantação do reino de Deus na terra. E você fala às vezes, mas cadê a justiça? Quanta injustiça, quanta maldade, falhou, não funcionou? É óbvio que funcionou. O estabelecimento que ele diz em toda a terra, não é nessa terra dessa forma que se encontra. E ela será para o seu povo, a terra será do povo de Deus, dos salvos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então a terra será restaurada. Não é nessa nossa era. Ele vai sim estabelecer. O que é o reino de Deus segundo Romanos? Não é? Ele vai estabelecer o reino, mas o que é o reino de Deus segundo Paulo, em Romanos 14, versículo 17? O que é o reino de Deus? Paulo vai dizer o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é sinônimo, ou é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É isso que vai reinar, a paz, a justiça e a alegria. E é interessante que esse reino, que um dia será a terra,
a morada dos salvos, ele é implantado dentro do homem, em primeiro lugar, dentro dos nossos corações. Nós já vivemos no reino internamente, porque o Senhor nos condiciona o nosso coração para isso. Foi o próprio Jesus que disse que o reino de Deus está dentro do homem, não fora do homem. Lá em Lucas 17, 20, versículo 21, olha que coisa interessante que Jesus diz. Lucas 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino começaria dentro da pessoa. E aí eu fui procurar no Aurélio, buscar no Aurélio, o que significa a palavra reino? O que significa a palavra reino? O que é reino? Reino, segundo o Aurélio, lugar ou espaço em que alguém é senhor absoluto. Reino é o lugar, é o espaço, não é o rei, né? O reino é onde ele reina. Então ele tem domínio absoluto daquele lugar, daquele espaço, daquele objeto. É isso. Então, o Senhor, quando nós somos totalmente submissos ao Senhor, que Ele domina sobre nós, Ele reina sobre nós, então o reino dele está dentro de nós. E eu repito lá o que Paulo fala, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, coisas externas, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Toda essa paz, toda essa harmonia, toda essa alegria que o crente sente, isso vai exteriorizar. Isso a terra vai ser transformada e aí sim vai estar aqui o reino de Deus. Deus estará com os seus, ele vai ter o seu tabernáculo aqui, Cristo vai estar aqui, o trono de Deus vai estar aqui na terra e os seus salvos vão reinar com Cristo para sempre, onde não haverá nem terra nem céus, tudo será uma coisa só. O que é céu? Céu é a presença de Deus, céu é onde Deus está. Se o tabernáculo dele desce, né, para a terra, então aqui céu e terra hão de ser a mesma grei, né? Tem um hino que diz assim, o céu e terra será a mesma igreja, será uma igreja, uma igrejona. Esse é o reino de Deus e é isso que o Evangelho prega, eu repito, para os irmãos. Então vamos lá. A missão do servo do Senhor. Qual seria a sua missão? Proclamar e estabelecer a justiça na terra, que é proclamar e estabelecer o reino dele, o domínio total dele na terra. Ele ia divulgar isso, proclamar e estabelecer. Como a justiça seria proclamada por ele, segundo esse texto? Como é que ela seria proclamada? Primeiro, a justiça seria proclamada com mansidão, com docilidade, com coerência, focando exatamente nessa mensagem. Olha, a justiça seria proclamada com mansidão, com docilidade. Olha o que ele está dizendo no versículo 2. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Essa é a forma dele divulgar. Em outra tradução ficaria assim, ó, não chamará atenção para o que faz com discurso espalhafatoso ou desfiles pomposos. Não chamará atenção para o que faz com discursos espalhafatosos ou desfiles pomposos. Não haveria ostentação ou autoexibição, não haveria, ele não iria implorar como se vende uma mercadoria barato, também não iria gritar nas praças, não é? Venha ver, venha buscar o seu milagre, venha aqui para ver. É muito sublime, é muito grande essa mensagem para, entende? Ficar dessa forma como alguns tentam, não é? Fazer, venha buscar seu milagre, venha buscar sua cura, é aqui, venha buscar o seu dinheiro, venha aplicar o seu dinheiro. A mensagem do reino não seria essa. Ela seria eterna, ela seria muito superior a essa vida aqui. Essa vida aqui não seria, o reino não viria nessa era de total paz, de total alegria externa, harmonia. Não adianta pregar-se isso de cura de todo mundo absoluta. Não, isso é muito alto, o que ele viria proclamar. O evangelho não é isso. O evangelho é muito superior a isso. Quando Jesus ia curar uma pessoa fisicamente, primeiro ele falava, tua fé te curou.
tua fé te salvou, porque a enfermidade dele, na visão de Jesus, não era essa era muito pequena. Ele vinha com uma coisa muito maior, como aquele paralítico que desceu. A primeira coisa que o Senhor fez não foi curar a paralisia dele, mas primeiro ele falou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, e enfim, aquela mulher hemorrágica, a tua fé te salvou. Então ele tem aquela ideia de que a alma, ele é um médico especialista em alma, então ele visa a alma primeiro, não o corpo, essas coisas. Então, essa mensagem seria muito grande. Então, por isso que diz, ele não vai clamar, não vai implorar para ninguém. Venha, pelo amor de Deus, venha aqui para minha mensagem, para minha igreja, para meu movimento aqui, que você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Ele não iria clamar, também não iria gritar nas praças, não é? Com soberba, com grandeza, enfim, mas com tranquilidade, com a voz tranquila, não é? Penetrante, sem precisar gritar. Aliás, grito não se escuta grito, né? Grito não, a voz tranquila, a voz suave. Com essa voz, ele fez com que o mundo inteiro ouvisse, sem precisar dar um grito. O mundo inteiro ouviu ele. Então, a nossa palavra não deve ser gritada, mas ter coerência, ser verdadeira, ser autêntica, vivermos o que prega. Então, é isso que precisa, porque senão nós vamos esgoelar, berrar e não vai adiantar. Mas se nós tivermos com a verdade, com a coerência, nós não vamos gritar, porque Jesus não gritou, mas, no entanto, o mundo inteiro ouviu a sua voz serena, tranquila, sem implorar para ninguém. Venha para o meu reino, ou sem nenhuma soberba, humilde, tranquilo, bondoso, misericordioso. Foi assim que ele proclamou, e isso é importante para que nós também façamos da mesma forma que ele fez. Sua autoridade não seria imposta pelo grito, ou espada, ou barganha, não nada disso. O servo conquistaria a mente e o coração pela operação do Espírito Santo. Ele não iria impor, mas ele ia convencer através da sua coerência, da sua verdade, da sua palavra. Ele não precisava implorar, ele não precisava de apresentar-se grandeza, que alguma coisa. Não, ele iria convencer de que ele tinha razão, de que ele estava portando a verdade. Então ele não precisava de muito esforço. O que ele precisava era só de verdade, de coerência. Aliás, irmãos, líder que age com truculência, gritos, revela com certeza insegurança e fraqueza. Uma pessoa que precisa de dar ordens gritadas, até as mães na educação dos filhos, ela revela fraqueza, ele percebe e não obedece. Percebeu isso? Pais que vai disciplinar o filho, fica berrando com ele, gritando com ele, isso ele percebe logo que ela é fraca, isso revela fraqueza. Líderes que lideram empresas, enfim, quando eles gritam, falam, porque eles são carentes de autoridades. Eles precisam exercer autoridade. Jesus não faria esse tipo de coisa. O servo teria autoridade em si mesmo, não clamará, né, ou não iria implorar. A justiça, queridos, além de ser proclamada com mansidão, docilidade, seria proclamada com misericórdia e tolerância ou longanimidade. Essa mensagem ela precisava ser proclamada com misericórdia, com longanimidade, porque ele iria deparar com pessoas esfaceladas, com pessoas acabadas, com pessoas detonadas, com pessoas culpadas, com prostitutas que deveriam ser apedrejadas, com ladrões que precisavam ser crucificados, não é? Com publicanos e pecadores. Ele iria lidar com essas pessoas e ele precisava salvá-las. Ele não veio destruí-las, ele veio salvá-las, porque no verso 3 está dizendo assim, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Uma cana quebrada não suporta peso algum, ela não tem como você botar peso, porque a cana já está quebrada, ela já está acabada ali, você não pode, ele não iria acabar de quebrar aquela cana e destruir, ela precisava ser engessada, ser
cuidada para que ela pudesse. Então, era assim, tinha que essa proclamação deveria ser com misericórdia, com tolerância, com longanimidade, porque essa cana realmente não suporta. Cana quebrada, queridos, é maneira de falar de pessoas fracas, desprezadas, culpadas. É maneira de falar, isso é cana quebrada, ela já está quebrada, ela não tem mais. Então ela precisa ser cuidada, não tem como impor sobre ela mais. Ela precisa urgentemente ser restaurada. Cana se refere ao oprimido, ao sobrecarregado, ao necessitado, ao ferido, ao que fracassou. Jesus, quando ele pregava na região da Galiléia, da Judéia, ele ia dizendo, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo é leve sobre a cana quebrada. Então, é suave e leve, porque a cana quebrada, eu repito, ela não suporta mais nada, ela não suporta. Ele proclamaria com tolerância e longanimidade, não apagaria o pavio que fumega. Não apagaria o pavio que fumega. Pensa num pavio de uma vela. Na minha época, quando era pequena, usava-se lamparina, não é? E às vezes a lamparina apagava a chama e ficava aquelas brasinhas assim piscando. E aí a gente ia lá e soprava naquele pavio, soprava e ele acendia de novo. Então era interessante. Se a gente não soprasse, ela ia minguando, né? Ia minguando até acabar. Então é isso que está dizendo lá no versículo, não é? Que ele diz que ele olha, não esmagará a cana quebrada agora, nem apagará a torcida que fumega, não apagará a torcida que fumega. As pessoas que estão próximas de perder a fé e a esperança. Pessoas que sempre caem novamente, pessoas que não firmam, são pessoas tentando, procurando reerguer, acender novamente, firmar novamente. A ideia é essa, e ele vir e apagar. Então, ele cortar toda a esperança, né? Como se ele pegasse aquele pavio e fizesse assim e apagasse. Ele não iria fazer isso, não era o objetivo dele. Pessoas que estavam decepcionadas com o mundo, mas agora estão decepcionadas consigo mesmas. Elas estão decepcionadas consigo mesmas porque elas não conseguem. Elas, por mais que tente, não é, ali está tentando, também não abre mão, não desiste, mas ele está lá tentando, não é? Pronto para alguém dar um golpe de misericórdia e eliminar, e acabar para lá e apagar logo aquilo, mas ele não viria fazer isso. Isso é que é longanimidade, isso é que é misericórdia, né? Longanimidade é longo ânimo, difícil de irar-se, tolerância. Então, ali, com aquela misericórdia. Mas a pessoa, queridos, ele poderia confiar, ele não deveria mesmo desistir, ele deveria buscar, porque a mensagem seria poderosíssima. Essa mensagem seria muito poderosa, porque diz o verso 7 a seguinte frase: para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em treva. Esse evangelho ele tinha poder para abrir os olhos dos cegos. Aqui eu volto novamente a dizer que a gente não deve ter um olhar pequeno e olhar só o material aqui, principalmente material. Ele não está falando aqui de cegueira física e nem de prisão na cadeia. Jesus não veio curar enfermo. Tira isso da cabeça. Quando as pessoas falam para vocês que o objetivo de Jesus foi curar pessoas doentes, não foi. Curar cego. Ele curou. Por dois motivos. Primeiro, pela misericórdia dele.
E primeiro, e segundo, porque o reino ele estava chegando, proclamando o reino, ele estava mostrando o poder do reino. O poder do reino é capaz de resgatar o homem completamente. Mas a função de Jesus, Jesus não veio morrer na cruz para que alguém tivesse um carro novo. Jesus não veio morrer na cruz agonizando para que alguém tivesse uma enfermidade física curada. A coisa é muito grande, é muito maior do que isso, eu repito. Quando ele diz para abrir os olhos aos cegos, é exatamente para mostrar a salvação, o reino de Deus, o mistério de Deus revelado, que Jesus morreu na cruz para salvar o pecador. Ele tem que ver isso, que ele está perdido, ele está caminhando a passos largos para o inferno. Enquanto alguns insistem, não, venha ganhar o seu carro, venha ver, venha curar a sua dor, não sei o quê. A coisa é muito grande, muito séria. As pessoas estão caminhando para o inferno e o evangelho, as pessoas precisavam abrir os olhos, precisamos abrir os olhos. O que ele precisa mesmo não é de um carro, ele precisa do perdão, porque ele é um miserável, pecador, culpado diante de Deus, e é disso que ele precisa. As outras coisas vêm de cortesia, de qualquer forma, ver se não vir também, problemas. Mas a meta é essa, é ter a alma purificada, ter o perdão dos pecados em Jesus Cristo, abrir os olhos, é isso. As pessoas estão cegas, e muitas continuam cegas, acreditando que Jesus veio na terra para curar enfermo, Jesus veio na terra para outras coisas mais, para lhe dar conforto físico, e não é essas coisas. Então o objetivo do evangelho, o poder desse reino, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo de Satanás, escravo do pecado, que não tem domínio de si, está escravizado, o mundo o escravizou, a carne o escravizou, o diabo o escravizou, e ele é escravo, ele não tem vontade própria, e ele é conduzido como uma marionete para lá e para cá, e vai para o boteco, e vai para o prostíbulo, e enfim, e qualquer coisinha ele sobe no salto, ele não tem domínio sobre si, ele é escravo de alguma coisa, escravo de si mesmo, não consegue dominar a si mesmo, escravo de deleites, escravo de prazeres mundanos, temporários. Ele é escravo dessas coisas. Então, essa é tirar, quando ele diz para abrir os olhos aos cegos, para mostrar a realidade para eles, para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Estão no cárcere, estão escravizados, estão presos e ainda mais em trevas. Então, a esses que estão escravos, escravizados em trevas, ele veio tirar a vida, curá-lo da cegueira e libertá-lo. Esse é o mistério do evangelho, assim, prepará-lo, implantar dentro dele o reino, que é justiça, paz, não é comida nem bebida, não é coisa material, não é cura física, não é isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é amor, paz e alegria no Espírito Santo. Então isso é crescimento, é amadurecimento, quando a gente chega nesse ponto, para nós ensinar os nossos irmãos que estão sendo disciplinados, orientados pelos pregadores de plantão, televisivos, não é? Que a mensagem deles não é a cruz de Cristo, a salvação dos pecados. Não tem coragem de falar que alguém é miserável, pecador, porque a pessoa não vai assistir ele mais, não vai na igreja dele. Então ele vai ali massageando o ego, dizendo que agora é só paz e amor, é só o material, e não prega essa mensagem maravilhosa. E é exatamente essa mensagem que vai trazer o que ele prega, e as que ele prega não traz. Porque o objetivo ali é que ele tendo essa saúde física, ele tendo esses bens materiais, ele vai ter paz, ele vai ter alegria, não tem. Mas se ele de fato aceitar Jesus verdadeiramente, se reconhecer que é um pecador, que é um miserável pecador, e falar, tem misericórdia da minha vida pecadora, Senhor, e ele aceitar Jesus verdadeiramente, ele vai ter sim essa paz, essa alegria, independente da sua cura física
independente dos seus bens, da sua conta bancária, ele vai experimentar, porque é o reino de Deus. Dentro dele, o reino de Deus vai entrar primeiro dentro dele, ele vai experimentar aqui o reino de Deus aqui na terra. Mesmo diante das lutas, das tribulações que não vão passar, não vai adiantar, nessa terra que eu já, inclusive, já falei para os irmãos sabem muito bem que essa era agora representa o deserto. Os israelitas passaram para a terra prometida, não é? A Canaã, a nova Canaã é a nossa, mas o nosso período é o período que os israelitas estavam passando no deserto. Então, vamos ter as dificuldades, vamos ter as lutas, sim. Então, não vai adiantar pregar materialismo, pregar cura física, não vai resolver, porque vão continuar no deserto até que... Então, nós temos que elevar os nossos olhos para o espiritual, para o reino de Deus, o reino vindouro, que é esse sim. Isso, quando nós temos essa convicção que nós temos lá na frente, o caminho fica suave, fica fácil, porque nós confiamos. A luta está aqui, mas vamos, nós estamos caminhando, nós estamos indo, nós estamos passando as lutas aqui, nós estamos enfrentando os gigantes, nós estamos enfrentando a areia do deserto aqui, o sol, nós estamos enfrentando o frio aqui do deserto à noite, o calor de manhã, nós estamos enfrentando aqui, mas nós estamos caminhando. A Jerusalém está bem ali, a Canaã está bem, vamos que vamos. Mas se eu falar, não, aqui mesmo, aqui nós vamos construir castelos, e aqui é o deserto aqui mesmo, aqui é que nós vamos. Então não vai adiantar. Então essa proclamação aqui do servo do Senhor é isso, essa proclamação do reino dele que será estabelecido, não é? Mas não nesse exato momento. Mas nós já podemos experimentar e é a mensagem que nós temos que proclamar como proclamadores do reino de Deus, porque Jesus nos incumbiu de fazer isso, sem gritar nas praças, sem clamar, ou no sentido de implorar, mas mostrar a mensagem. Talvez, quando ele diz clamar, é exatamente essa barganha, né? Ficar clamando, venha que você vai ganhar isso, venha que você não vai ter mais problema, venha que você não vai adoecer mais. Não é assim que se diz? Venha. Então isso é clamar para a pessoa, implorar para a pessoa. Então ele não clamava, então nós também não vamos clamar. Também não vamos ter pompa, não é uma coisa bonita, desejosa aos olhos. Não, vamos expor o evangelho, era assim que ele fazia. Jesus, queridos, convidou os cansados, os frustrados, os decepcionados, vacilantes, pecadores em geral, a virem a ele e não a sair fora dele. Ele convidou essas pessoas, ele esteve com essas pessoas e convidou, porque era exatamente elas que serão cidadãs do reino de Deus, serão trabalhadas, serão restauradas pelo poder da palavra, que tem o poder de dar vista aos cegos e tirar os escravos da prisão. O seu reino seria estabelecido com essas pessoas, eu repito. Cana quebrada, pavio fumegante, pode se referir a você também. Cana quebrada, pavio fumegante. Não sei como está a sua situação, talvez você esteja dizendo, como é que eu vou proclamar essa palavra? Se eu estou como a cana quebrada, se eu estou como pavio vacilante, né? Tentando acender uma chaminha, uma chamazinha, como é que eu vou? Mais de uma coisa eu sei, queridos. Jesus não disse não para você e nunca dirá. Não é essa a sua missão, de dizer não. Muitas vezes somos apenas uma cana quebrada, um pavio fumegante, até nós mesmos, né? Em momentos que nós estamos enfrentando tão difíceis, e nós nos sentimos fracos, e aí a palavra aplica a nós mesmos, essa palavra que nós deveríamos proclamar, agora o Senhor fala conosco, porque nós estamos agora precisando dessa palavra, e a Bíblia é a palavra de Deus, e ela fala, nos consola, ele não veio para esmagar a cana, nem para apagar o pavio, mas ele quer que a cana seja restabelecida, firmada, e ele quer que o pavio acenda, ele está soprando esse pavio para que ele transforme-se numa labareda. E também serve para nós ajudar irmãos nossos que estão nessa situação, assoprando com ele, assoprando o pavio, engessando a cana quebrada ali, consertando
e sendo agente de Deus para a restauração dos nossos irmãos, porque, como eu já disse, nós hoje somos aqueles responsáveis para fazermos isso. Então, meus queridos, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, e lembrando que o Deus Pai apresenta o Filho dele e diz: esse é o meu escolhido, esse é o meu ungido, eu ungi ele para ele proclamar a libertação, estabelecer a justiça. Então, primeiro Deus estabeleceu ele veio e fez e disse para que nós fizéssemos também. Então, hoje é nós que proclamamos com essa consciência de que o Senhor não quebra a cana, ele não apaga o pavio. Essas pessoas precisam ser tratadas com misericórdia, com longanimidade, com paciência, ser tratadas e acompanhadas, insistir teimosamente até que elas voltem, né? Temos pessoas na igreja mesmo que precisamos de agir assim, né? Vem na sua cabeça, né? Pessoas que não estão conosco aqui, que estão como esse pavio, como essa cana. E aí a gente lembra de Jesus. Como é que Jesus ensinou aqui? Seria eu deixar essa cana, já está quebrada, deixa para lá. O pavio tá lá só com aquelas faísquinhas, deixa para lá. E aí a gente lembra, fala, não, aqui está dizendo que ele não abandonaria a cana quebrada, não acabaria de quebrar e nem apagaria. Então eu tenho que ir atrás, eu tenho que insistir, não só orar, mas eu tenho que ir buscar. E para concluir, irmãos, vou dizer uma palavra aqui. Às vezes a gente diz uma palavra pesada, mas receba, é para nós mesmos, é de coração. Porque às vezes a gente realmente tem aquela vontade que a nossa igreja cresça, né? E a gente ora para que a nossa igreja cresça, mas nós temos que entender que nós precisamos fazer com que isso aconteça. Porque se a nossa igreja vier a crescer, é Deus usando nós mesmos. Às vezes nós oramos e não movemos uma palha. Não somos dizimistas para que a igreja tenha condições para fazer. Não trazemos ninguém para a igreja para ouvir a palavra, não visitamos, não fazemos o trabalho. Esquecemos, às vezes, que o pastor é uma formiguinha, isso é um trabalho de formiguinhas. O pastor é uma das formiguinhas, ele não consegue, é a igreja que traz e que faz acontecer, e que contribui, e o pastor também, juntamente com o rebanho, na liderança ali, e fazendo, mas ele é uma formiguinha. Então, irmãos, além de orarmos incansavelmente para que a nossa igreja cresça e seja uma bênção, vamos fazer com que isso aconteça, porque Deus não vai mandar anjos para fazer isso. E Ele não vai fazer pessoalmente. Ele vai nos usar, a nossa boca, as nossas pernas, os nossos braços, o nosso intelecto. Ele vai nos usar para fazer isso, porque Ele não vai fazer. Se nós não fizermos, o que vai acontecer? Ele é soberano, Ele levanta outros para fazer, se nós não fizermos. Então vamos buscar essas canas quebradas, esses pavios por aí fumegantes. Vamos colocar em pé e vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa reflexão da Tua palavra e que ela surta efeito nas nossas vidas. Senhor, de nada adianta nós ficarmos aqui ouvindo a Tua palavra, as Tuas exortações, as Tuas motivações para nós, se nós realmente não praticarmos, e primeiro nas nossas vidas e depois agirmos aí fora. Nos capacite, nos conscientize, nos prepare, nos purifique, nos fortaleça, nos dê saúde emocional, saúde física, estrutura, Senhor, financeira, em todas as áreas, para que nós possamos ser agentes do Senhor, porque o Senhor usa, é nós, Senhor, somos nós que o Senhor usa para que a Tua obra seja feita. Então, que possamos conscientizar disso e que o Senhor nos capacite, nos prepare para isso, Senhor. Te agradecemos por essa palavra, Senhor, e pedimos a Tua direção, a Tua graça, a Tua bênção para esta igreja, Senhor, para esta
família aqui, Senhor. Possamos estar juntos num só propósito, empolgados e buscando, de fato, essas vidas que estão aí, Senhor Deus, necessitando da nossa palavra, da nossa oração, de que possamos trazê-las, porque às vezes elas não têm nem força para vir, temos que buscá-las, mas que possamos fazer isso para a glória do Senhor. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Agora, que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo da promessa esteja com todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem